Vale a pena comprar a Eletrobras com o seu FGTS? Vale. E digo mais, ela deve render muito mais que os míseros 3% que o seu FGTS rende hoje, assim como Vale do Rio Doce e Petrobras também renderam lá atrás. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruce Barbosa, eu sou sócio fundador da Nord Research e voltei aqui para conversar com vocês sobre Eletrobras e FGTS. Pois é, vamos lá. Assim como Petrobras e Vale foram ótimos investimentos para o seu FGTS desde o começo, né? A Petrobras, você teve essa oportunidade de investimento lá em julho de 2000, rendeu 1.342% contra só 154% do FGTS, e Vale rendeu incríveis 2.677% contra míseros 133% do seu FGTS. Quer dizer, empresas rendem muito mais do que o investimento em FGTS. Por isso que a gente recomenda que quem tem o FGTS entre na oferta, entre no leilão. E vamos lá, aqui nesse slide eu explico um pouco melhor, né? Dá para ver que Vale do Rio Doce, desde lá de março de 2002, quando foi o leilão da Vale, né, que você teve a oportunidade de investir em Vale com o seu FGTS, rendeu coisa de 3.900%, enquanto a Petrobras rendeu 1.114%, e seu FGTS rendeu míseros 133%. Enquanto isso, a Eletrobras, que ainda é pública, ainda é uma empresa estatal, rendeu apenas 494%. E a gente vai comentar muito mais por que a Eletrobras não conseguiu dar um rendimento muito melhor como Petrobras e Vale do Rio Doce dela. Então vamos lá, vamos começar do começo. Quem é a Eletrobras? Quem é essa empresa que a gente pode investir o nosso FGTS nela? A Eletrobras tem 12 mil empregados, é a maior geradora e a maior transmissora do Brasil. Ela é simplesmente essencial para a economia brasileira. O Brasil não funciona sem a energia gerada pela Eletrobras. 97% da energia é limpa. O Brasil é muito forte em hidrelétricas, né, como você sabe, e ela tem 181 bilhões em ativos hoje. Quer dizer, é um gigante. O Brasil precisa que a Eletrobras funcione para que o Brasil saia desse buraco que ele se encontra. Então vamos lá, na sua tela você está vendo cerca de 38% de toda a geração de energia no Brasil vem da Eletrobras, cerca de 39,6% da transmissão vem também de Eletrobras, quer dizer, a empresa é um colosso. A gente só consegue gerar energia e transmitir essa energia para toda a população utilizando a Eletrobras. A Eletrobras precisa ser forte, por isso que a gente apoia muito essa privatização. Ela é muito importante para o futuro do Brasil. Antes de eu te contar como vai ser o operacional dessa privatização de Eletrobras, já se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo que eu vou contar tudo isso para vocês. A gente pegou da própria empresa algumas apresentações que eles tentam explicar o que vai acontecer na privatização, né? E você consegue ver aqui como o Brasil, né, o governo federal, Pátria Amada Brasil, tem quase 52% das ações ON, né, as ações ordinárias, aquelas que dão direito a voto, aquelas que são dos controladores da empresa. O plano de privatização é simplesmente vender essas ações até que o governo tenha menos de 50%. Com menos de 50%, ela passa a ser uma empresa privada ou uma empresa de capital misto. E aqui a gente vem para um ponto que é super importante em Eletrobras. Nos últimos anos, o resultado dela simplesmente não cresceu. Por isso que vocês viram a ação ficando para trás com relação a Vale, Petro, por exemplo. Só que agora, com a privatização, eles esperam que o investimento em expansão, como você está vendo aí na sua tela, cresça violentamente. Com a privatização, eles imaginam que consigam investir 12,6 bilhões de reais por ano e sem a privatização somente 6 bilhões. Quer dizer, com mais capital de acionistas que não são o governo, né, que não são acionistas que não têm dinheiro para investir na empresa, eles imaginam conseguir investir o dobro do que eles investem hoje, quer dizer, mais investimentos, quer dizer, mais lucros, mais crescimento de longo prazo e as ações também se valorizando a longo prazo, valorizando o seu FGTS. Obviamente, tem muita gente que é contra a privatização. Quem são essas pessoas? As empresas estatais, como vocês sabem, né, a gente viu no Petrolão e em vários outros escândalos, são usadas para corrupção, são usadas como cabide de emprego, são usadas de várias formas. Obviamente, a CUT é contra a privatização da Eletrobras. Ninguém imaginava nada diferente disso, né? E olhando nesse próximo gráfico aí na sua tela, você vê também como a Eletrobras é utilizada como ferramenta política, né? 43% da energia que ela vende, ela é obrigada a vender por cotas. O que são cotas? São, digamos, uma energia contratada que ela precisa vender a um preço tabelado para as distribuidoras também governamentais, para os estados e para os municípios e tudo mais. Com a privatização, a Eletrobras vai perder essas amarras, ela vai poder simplesmente usar o mercado livre de energia, ela vai poder simplesmente focar em gerar o maior valor que ela pode para os seus acionistas, vendendo a energia no mercado como todas as outras geradoras podem.
E olhando os números de Eletrobras, né, olhando a empresa, dá para ver que ela já está sendo preparada para privatização há alguns anos. Inclusive, ela teve vários gestores muito bons durante os últimos anos. Só que, claro, a privatização demora, né? Você precisa do tempo político para isso acontecer. A gente vê que a receita deles vem mais ou menos de lado aí nos últimos anos, a EBITDA melhorando um pouquinho, que é a geração de caixa operacional da empresa. O lucro líquido já foi melhor, agora caiu um pouco, mas nada muito preocupante. A dívida líquida da empresa, que é sempre uma preocupação muito grande com empresas estatais, né, que podem estar passando por dificuldades justamente pelo uso do Estado ou pelo uso da empresa pelo Estado, está somente uma vez EBITDA, o que é um patamar muito bom. É um patamar bastante baixo, principalmente para o tipo de negócio que a empresa toca hoje em dia. Então, assim, o balanço está tranquilo, o balanço está em linha. Não temos nenhum problema por aí. E você, já teve ações de Eletrobras na carteira? Ganhou dinheiro? Perdeu dinheiro? Conta para mim a sua história com as ações de Eletrobras aqui embaixo. Quero saber. Então, mudando um pouco de marcha, vamos comentar sobre os riscos de Eletrobras. Quais são os riscos de investir na empresa agora? Um grande risco que a gente vê é que os lucros da Eletrobras estão de lado já há bastante tempo. Então, o risco grande é, será que a Eletrobras consegue mudar essa dinâmica e consegue que seus lucros cresçam nos próximos meses, anos? Porque, obviamente, a longo prazo as ações seguem os resultados, as cotações seguem os resultados. Lucro para cima quer dizer ações para cima pensando no longo prazo. Esse gráfico que eu peguei vem do Nord Fundamentos. Você pode analisar qualquer ação que você quiser utilizando essa ferramenta, que é muito boa, está lá no nosso site, fundamentos.nordresearch.com.br. Aqui simplesmente eu cliquei no período máximo e cliquei no lucro líquido da empresa. Vou mostrar aqui para vocês, lucro líquido. E dá para a gente ver um histórico do lucro de Eletrobras. Então, assim, como eu comentei anteriormente, esse lucro vem de lado justamente porque a Eletrobras não tem capacidade de investimento. A gente imagina que sob mãos privadas, né, com investidores privados, ela vai ter sim capacidade de investir em novos leilões e conseguir crescer ao longo do tempo, com as ações crescendo ou com os lucros crescendo, a gente também imagina que as ações vão crescer a longo prazo. E aí você me pergunta, e eu que não tenho FGTS, vale a pena comprar Eletrobras agora ou não? Calma aí, a gente já vai falar sobre isso. Primeiro, vamos continuar sobre os riscos. A Eletrobras tem mais um risco que é relevante. As ações vêm tendo um ganho bastante significativo nos últimos anos, justamente porque o mercado financeiro, como você sabe, antecipa. O mercado sempre antecipa. Sabendo da possibilidade de haver uma privatização da empresa, o mercado já puxou as ações para cima. Elas ficaram caras? Na minha humilde opinião, acho que não. Elas negociam hoje a coisa de 6 ou 7 vezes EBITDA, que eu vou marcar aqui para vocês. 6,88 vezes EBITDA, o que não é um preço muito caro, pensando que a empresa consiga voltar a crescer. Agora, se ela não conseguir voltar a crescer, esse preço já fica caro. Obviamente, quanto menos você paga pelo EBITDA, melhor. Então, se ela negocia 7 vezes, isso é mais ou menos um preço ok. Por exemplo, a PetroRio, que tem um potencial de crescimento muito grande, negocia coisa de 6 vezes, é um pouquinho mais barata. Então, a gente precisa entender qual será o crescimento de Eletrobras, né? Então, esse é um dos riscos da empresa. Até porque hoje a gente ainda não sabe quem serão os novos controladores da empresa. Tudo nos leva a crer que pode dar muito certo, assim como deu certo com Petrobras e Vale, o investimento com FGTS, mas pode ser que dê errado. Eu acho que esse é o grande risco agora. A gente ainda não sabe quem serão os controladores da empresa. Dito tudo isso, tendo visto os resultados, tendo visto a falta de crescimento de longo prazo da empresa e que ela negocia hoje a 7 vezes EBITDA, vale a pena comprar as ações de Eletrobras com o FGTS? Vale, porque o FGTS rende muito pouco. É muito fácil ganhar do FGTS ao longo prazo. Agora, sem o FGTS, você tem oportunidades muito melhores de investimento na Bolsa, como por exemplo PetroRio, como por exemplo Taurus Armas, como por exemplo Locamérica, que são algumas das empresas que a gente recomenda em alguns meus produtos da Nord. Então vamos aos detalhes para você que quer participar do leilão. As reservas estão entre 3 e 8 de junho, você deve puxar o aplicativo do FGTS, entrar lá e liberar que os FMPs, né, tenham liberdade para fazer a reserva das ações para você. A oferta das ações mesmo no mercado deve ocorrer no dia 13 de junho. A gente sugere que você aloque só 10% do seu FGTS nas ações de Eletrobras, caso você vá participar. Se você já tem ações de Petrobras e Vale no seu FGTS, você juntando as 3 empresas, você só pode ter 50% do FGTS nas 3. Então recomendamos que você tenha algo ao redor de 10% em cada uma delas. Não recomendamos que você troque as ações de Petro e Vale dentro do FGTS por Eletrobras. A gente recomenda que você mantenha as 3 empresas e aí você tem 3 empresas que têm uma possibilidade de, a longo prazo, ter uma rentabilidade muito melhor para o seu FGTS.
então recomendamos 10% em cada uma delas. Olhando os fundos mútuos de privatização, você tem várias opções. Duas boas opções, na nossa humilde opinião, é BTG e XP, que estão com taxa de administração de só 0,2% ao ano. Tem algumas com 0%, mas para a gente é mais fácil. BTG e XP são grandes instituições financeiras no Brasil, a gente confia bastante nelas, tem sistemas muito bons. Então, vá no seguro, vá na segurança, vá no conservador. Agora, se você não tem FGTS e tem interesse de participar da oferta, ao contrário do que a gente recomenda, você tem um mínimo de R$1.000 para investimento até R$1 milhão e você faz a reserva da mesma forma que você faz a reserva para participar de IPOs. Entre em contato com a sua corretora e cada corretora tem uma forma operacional de fazer a reserva diferente, mas é super fácil, é só entrar em contato com a sua corretora que eles te explicam como funciona.